Glória a Deus. Como ontem não tivemos a oportunidade de ir fundo na nossa palavra, hoje vamos mergulhar um pouco mais na palavra de Deus. Aleluia. Amém. Rapidamente vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 55. 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 55. Alguém já está lá? Amém. Quem já está lá, diga amém. Amém. Quem não está, diga, tenha misericórdia de mim, Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: quando Saul viu sair Davi ao encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, comandante do exército: de quem é filho este jovem? Abner respondeu: Abner, tão certo como tu vives, ó rei, não sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem. 57. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé, o Belemita. Aleluia. Amém. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, pelo poder do teu braço forte, Senhor, que essa atmosfera toda esteja debaixo da autoridade do teu santo nome, em nome de Jesus. Que o espírito de todo mundo aqui, Senhor, esteja debaixo do controle da tua palavra. Amém. No nome santo de Jesus. Toda e qualquer força, Senhor, invisível, que não tenha autoridade nem domínio nesse lugar, no nome santo de Jesus eu oro. Amém. Amém. Glória a Deus. O nosso tema: pai, mentor e coach. Mais uma vez. Pai, mentor e coach. Glória a Deus. Esse é o nosso tema que nós temos hoje. Amém. Pai, mentor e coach. Glória a Deus. É necessário que nós saibamos qual é a diferença que existe entre pai, mentor e coach. No texto que nós acabamos de ler, é um texto muito famoso para quem lê a Bíblia. Acredito que todos nós conhecemos, já ouvimos falar de Davi. Aleluia. Amém. Davi foi um grande rei de Israel, ou se não, o maior rei que Israel já teve foi o rei Davi. Aleluia. Amém. Quando se fala de reinado em Israel, fala-se propriamente de Davi, porque é a pessoa que Deus mais usou como rei em Israel. Mas, glória a Deus, não é sobre o reinado de Davi que eu quero falar, mas é sobre a paternidade, mentoria e coach. A Bíblia diz aqui que o rei Saul, quando viu Davi sair para se encontrar com Golias, ele não se preocupou qual era a armadura que Davi estava a usar. Amém. Amém. Não se preocupou se Davi era forte ou era fraco. Amém. Não se preocupou em saber qual era a indumentária que Davi estava a vestir. Amém. Mas só se preocupou em saber uma coisa: de quem este menino é filho. Amém. Diga isso ao teu irmão: de quem De quem este menino este menino é filho. é filho? Diga: de quem De quem você você é filho. é filho? Aleluia. Amém. Repare, é uma pergunta curiosa, porque no combate, acredito que se fosse uma outra pessoa, iria primeiramente perguntar: Davi, será que você tem antibala? Davi, será que você tem armas necessárias para vencer o inimigo? Davi, será que você tem balas suficientes para atingir os teus adversários? Amém. Amém. Eu acho que se fosse um outro general, outro chefe de estado, a primeira pergunta que faria é essa. Mas Saul não olhou para esses elementos. Davi focou-se no elemento chave, que é procurar saber qual era a paternidade de Davi. Aleluia. Amém.
Aqui nós entendemos uma coisa sobre batalha no mundo espiritual. A batalha no mundo espiritual não é vencida por causa do tipo de armadura que você possui. A batalha no mundo espiritual não é vencida por causa da força que você possui. A batalha no mundo espiritual não é vencida por causa de quantas palavras você sabe falar em francês, em português ou em inglês. A batalha no mundo espiritual não é vencida o quanto você ora em línguas. A batalha no mundo espiritual não é vencida por nenhuma arma deste mundo. Mas o que os demônios temem no mundo espiritual é primeiramente saber qual é a tua paternidade espiritual. Amém. Aleluia. Amém. Será que alguém está me entendendo? Amém. Qual é a tua paternidade espiritual? É isso que primeiramente fala no mundo espiritual. Ou seja, a tua identidade espiritual é que faz com que o teu inimigo tenha respeito sobre ti. Amém. É o que faz com que Satanás tenha respeito sobre ti. Amém. Por isso é que Saul, quando olhou para Davi, perguntou: de quem ele é filho? Amém. Davi na altura só tinha 17 anos. Mas um menino de 17 anos decidiu enfrentar um gigante de 3 metros. Amém. Aleluia. Amém. Como é que é possível um jovem de 17 anos vai enfrentar um gigante de 3 metros? Aleluia. Amém. Então, quero dizer que há algo que esse jovem de 17 anos possui que faz ele não ter medo de alguém que tem 3 metros. Amém. Quem está comigo? Amém. Amém? Amém. Que faz ele não ter medo de alguém que tem 3 metros. E o que era? O rei Saul entendeu que tratava-se de paternidade. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Segundo a ordem das paternidades, existem 10 tipos de pais. Amém? Amém. Eu quero que vocês escrevam muito bem sobre isso. Existem 10 tipos de pais. 10 tipos de pais. Aleluia. Amém. 10 tipos de pais. O primeiro pai que nós temos, ou o primeiro pai que existe, é Deus. Aleluia. Amém. O primeiro tipo de pai que nós possuímos é Deus. Deus é o pai de todos os pais. Amém. Por que Deus é pai? Deus é o primeiro pai porque Deus é o pai da criação. Quando falamos da paternidade de Deus, nós estamos a cair no acento tônico sobre a existência de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Nada do que existe sem Deus. Logo, Deus é um pai de toda a criação. Deus é um pai criador. A paternidade de Deus está assente sobre a questão da criação. Quando nós olhamos para a criação criada ou existente, nós estamos a ver que tudo isso veio através de alguém. Então, esse alguém é Deus. Logo, Deus é um pai. Aleluia. Amém. É um pai que cria. É um pai que criou. Ele disse no início: façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Ele disse: haja luz e houve luz. Ele disse que haja separação entre as águas e houve separação entre as águas. Antes de Deus falar,
não houve criação. Mas quando Deus começou a falar, as coisas começaram a ser criadas. Então logo nós percebemos que tudo só passou a existir porque o Pai se levantou para trazer as coisas à existência. Amém. A Bíblia diz em Romanos 17, se não me engano, a Bíblia diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Amém? Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Então, Deus, como um Pai, Ele tem a capacidade de criar algo que não existe. Amém. Deus é, na verdade, um Pai que dá origem a todas as coisas. Amém. Aleluia. Amém. A Bíblia diz que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem diretamente do Pai das luzes. Amém. Descendo diretamente do Pai das luzes. Então repara que Deus é que faz com que eu e você tenhamos alguma graça ou algum dom. Aleluia. Amém. Então Deus é um Pai, é o Pai da criação, é o Pai de toda a criação, quer visível ou invisível. Aleluia. Amém. Indo para o segundo tipo de Pai. O segundo tipo de pai que nós temos dentro da Bíblia é Adão. Adão é o segundo tipo de pai. Aleluia. Amém. Adão é chamado de pai da humanidade. A humanidade toda só veio a existir por causa de Adão. Adão é o pai da humanidade. Aleluia. Amém. Quando olhamos para Adão, nós estamos a ver que foi através de Adão que todos os seres humanos que hoje existem e que já morreram, vieram por causa de Adão. Amém. E também o pecado entrou também por causa de Adão. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da presença de Deus. Como todos pecaram? Porque lá no início nós não existíamos. Só estava Adão e Eva. Por que todos pecaram? Porque Adão é o pai de toda a humanidade. Se o pai da humanidade peca, logo toda a humanidade pecou. Amém. Aleluia. Amém. Então Adão é o pai da humanidade. Diga isso, Adão. Adão É o pai é o pai da humanidade. da humanidade. O terceiro tipo de pai que nós temos dentro da Bíblia é Abraão. Abraão é o terceiro grupo, ou é o terceiro pai que nós encontramos na Bíblia. A Bíblia não diz que Noé é pai, mas a Bíblia chama Abraão de pai. Que tipo de pai Abraão é? Abraão é o pai da fé. Quando nós falamos sobre fé, nós temos o exemplo de fé como sendo a pessoa de Abraão. Olhar para Abraão e nós vermos a existência da fé. Porque a Bíblia diz que Abraão creu em Deus e essa sua fé lhe foi imputado como justiça. Então logo Deus veio a tornar Abraão pai da fé. Então Abraão é o pai da fé. Amém? Amém. A Bíblia diz que em todas as famílias, ou seja, a Bíblia diz: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Como? Através de Jesus. Jesus veio da onde? Jesus veio da geração de Abraão. Quando Jesus nasce, Jesus se torna bênção para toda a humanidade através do sacrifício feito na cruz do Calvário, onde toda a humanidade recebe perdão e recebe graça para uma nova dimensão. Quem está comigo? Amém. Então nós estamos a ver que Abraão é o pai da fé. Quando nós queremos um exemplo sobre fé, a primeira pessoa que nós enxergamos na Bíblia é Abraão. Aleluia. Então Abraão é o pai da fé. Estamos aqui número 3. Aleluia. Número 4. Pais
fundador da nação de Israel. Repito, pais fundadores da nação de Israel. Segundo a Bíblia, nós temos 3 pais fundadores da nação de Israel, que é Abraão, Isaque e Jacó. Esses 3 são os pais fundadores da nação de Israel. Israel existe porque esses 3 homens existiram. A Bíblia diz que quando Deus apareceu a Moisés, Moisés perguntou, disse: Deus, tu estás me enviando para ir tirar o teu povo de Israel. Se eles me perguntarem qual é o nome, qual é a identidade desse Deus que te apareceu no deserto, que lhes direi? Deus disse assim: dirás ao meu povo, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó me apareceu e me enviou a vós para vos libertar. Amém. Aleluia. Amém. Por que Abraão, Isaque e Jacó? Porque os israelitas conheciam Abraão, Isaque e Jacó como sendo os patriarcas, como sendo os progenitores, como sendo os pais da nação de Israel. Por isso é que Deus se identificou como Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Aleluia. Amém. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, e de Jacó vieram todas as 12 tribos de Israel. Amém. Aleluia. Então, no 4º ponto, nós temos os pais fundadores da nação de Israel. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Em 5º lugar, nós temos os outros tipos de pais, que são chamados de pais apostólicos, ou seja, pais apostólicos do Cordeiro, ou seja, apóstolos do Cordeiro. Aleluia. Amém. Assista melhor. Diga, apóstolos do Cordeiro. Escreva aí, apóstolos do Cordeiro. O 5º grupo de pais são os apóstolos do Cordeiro. Aleluia. Amém. Os apóstolos do Cordeiro. Os apóstolos do Cordeiro são os 12 discípulos que andaram com Jesus. Os 12 discípulos são pais. São pais que levaram o evangelho adiante. Aleluia. Amém. Foi através dos 12 discípulos que hoje nós também somos discípulos de Jesus. Aleluia. Amém. Então eles são pais porque deram origem à igreja. Eles são pais porque através deles formaram a igreja. Eles são pais porque necessariamente os livros que nós lemos no Novo Testamento foram escritos por eles. Aleluia. Amém. Os pais apostólicos, os 12 apóstolos, os apóstolos do Cordeiro. Então, teologicamente, eles são chamados de apóstolos do Cordeiro. São os 12 que levaram o evangelho a todos os confins da terra. Aleluia. Amém. Se nós irmos para o livro de Apocalipse, a Bíblia diz que nas paredes, nos muros da Nova Jerusalém estão os nomes dos 12 apóstolos. Quer dizer que eles são pilares. Quando nós falamos de pilares no mundo espiritual, nós estamos a falar de pais. Nós estamos a falar de pessoas que dão sustento, que sustentam alguma coisa. Aleluia. Amém. Quem está acompanhando? Amém. Até aqui está simples, está fácil? Amém. Ah? Aleluia. Amém. Está fácil? Amém. Ok. 5º ponto, né? Apóstolos do Cordeiro. Ok. E em 6º lugar, nós temos aqueles que são chamados de pais apostólicos. Pais apostólicos. Pais apostólicos. Os pais apostólicos é diferente do apóstolos do Cordeiro. Aleluia. Amém. Os pais apostólicos foram discípulos direitos dos 12 apóstolos. Os homens que os 12 apóstolos formaram, teologicamente são chamados de
pais apostólicos. Quando falamos de pais apostólicos, às vezes pode fazer confusão e você confundir e pensar que são os 12 apóstolos. Não, mas são os discípulos que os 12 apóstolos formaram. Então, esses discípulos que foram formados diretamente pelos 12 apóstolos é que são chamados de pais apostólicos. Alguém está comigo? Amém. Ok, então os pais apostólicos são aquela geração que vieram depois dos apóstolos de Jesus. Aleluia. Amém. E é uma era muito importante de se frisar, porque são pessoas que deram um grande contributo após os apóstolos. E dentre esses grupos dos pais apostólicos temos alguns nomes como Clemente de Roma, que foi também um pai apostólico. Aleluia. Amém. Isso faz parte da história da igreja. É necessário nós conhecermos a história da igreja. Hoje em dia você vê cristãos que não conhecem a sua própria história. Nem sequer a história de Jesus você conhece direito. Imagina esses nomes aqui que eu vou começar a falar agora. Por exemplo, Clemente de Roma foram discípulos. Foi um discípulo direito dos 12 apóstolos. Aleluia. Foi um homem que deu um grande contributo para o avanço do Evangelho na Europa. Nós temos nomes como Inácio. Inácio também foi um homem que deu um grande contributo. É um dos pais apostólicos da era, ou desta época. Aleluia. Amém. Temos nomes como Policarpo. Policarpo foi discípulo direto do apóstolo João. Ou seja, foi formado pelo apóstolo João. João foi o último dos apóstolos a morrer. E ele formou Policarpo. Policarpo foi formado por João. Aleluia. Então são discípulos, são homens que não andaram com Jesus, mas tiveram uma grande proximidade com os discípulos direto de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Sétimo lugar, nós temos aqueles que são chamados de pais da igreja. Aleluia. Pais da igreja. Escreva aí. Pais da igreja. Pais da igreja. Aleluia. Amém. Pais da igreja. É diferente de pais apostólicos. Quem foram os pais apostólicos? Uma pergunta. Quem foram os pais apostólicos? Pais apostólicos? 12. Quem foram os pais apostólicos? 12. Aleluia. Os 12 apóstolos não são chamados de pais apostólicos, mas sim de apóstolos do Cordeiro. Aleluia. Amém. E após os apóstolos do Cordeiro, vêm os pais apostólicos, que foram discípulos direto dos 12 apóstolos. Aleluia. Amém. Quem está comigo? Amém. Ok. Sétima posição, né? Agora, sétima posição. Na sétima posição, nós temos os pais da igreja. Pais da igreja. Aleluia. Amém. Teologicamente, essa classe é chamada de os pais da igreja. Aleluia. Amém. Depois dos pais apostólicos vem os pais da igreja. Os pais da igreja também tiveram o mesmo papel que os apóstolos do Cordeiro. Só que os pais da igreja, nessa era ou nesse tempo, era uma altura em que havia muitas heresias. Na igreja estava se levantando muitas heresias. Heresias são doutrinas que Jesus não deixou. São doutrinas que não fazem parte do cristianismo. Então, tais doutrinas estavam a se levantar dentro da igreja. Então, os pais da igreja, eles se levantam nesse tempo. Eram pessoas que defenderam a igreja contra as falsas doutrinas, contra as falsas teorias, tanto dentro ou fora da igreja, que estavam a surgir neste tempo. Aleluia. Amém. Então, esse foi o papel
dos pais da igreja. Dentro da classe dos pais da igreja, elas se dividem em duas partes. Para quem estuda a teologia, ou quem estudar a Bíblia mais a fundo, vai descobrir que haviam aqueles pais que eram chamados de pais apologéticos. Depois vieram os pais teológicos. Aleluia? Amém. Deixa eu explicar bem. Dentro da classe dos pais da igreja, surgiram dois tipos de pais. O primeiro grupo foi o de pais apologéticos. E o segundo grupo foi de pais teológicos. Aleluia? Amém. O primeiro grupo foi de pais apologéticos que se levantaram para defender as falsas teorias que estavam a nascer contra a igreja. Aleluia. Amém. Quem está comigo? Amém. Quem está comigo? Amém. Um dos grandes nomes desses pais, os pais apologéticos, um dos grandes nomes foi Justino o Mártir. Foi um dos grandes nomes dentro dessa classe. Justino o Mártir. Temos também Irineu, que foi também um dos grandes nomes dentro desta classe, que é a classe dos pais apologéticos. E temos também o terceiro grande nome desta era, que era Orígenes, que foi um dos grandes pais apologéticos dessa era. Aleluia. Amém. Alguém está comigo? Amém. Aleluia. Amém. Alguém está comigo? Amém. Então, essa primeira classe, os pais apologéticos, nós temos esses três grandes nomes que defenderam a igreja contra heresias. Aleluia. Justino Mártir, Irineu e Orígenes. Aleluia. São esses três grandes nomes que marcaram a diferença, que defenderam a igreja naquela altura. Por que o primeiro é chamado de Justino o Mártir? Porque ele tornou-se muito famoso por causa da sua morte. Aleluia. Amém. Ele tornou-se muito famoso por causa da sua morte. Ele aceitou ser martirizado ou morrer por amor a Jesus Cristo. Por isso é que ele é chamado de Justino o Mártir. A palavra mártir era um nome dado a todas as pessoas que aceitavam morrer ou se sacrificar por causa de Jesus. Amém. Então, quando nós falamos de pessoas que dão a sua vida por Jesus, nós estamos falando teologicamente, chamando eles de mártires. São pessoas que deram a sua vida para a salvação e outros que também por amor a Jesus Cristo. Aleluia. Amém. E ainda dentro dos pais da igreja, o segundo grupo, eu disse o primeiro foi o grupo que? Os pais apologéticos. O segundo grupo são os pais teológicos. Os pais teológicos também tiveram o mesmo processo que os pais apologéticos. Só que os pais teológicos foram mais além. Aleluia. As primeiras teologias, a doutrina, como por exemplo a doutrina do batismo, a doutrina da Santa Ceia, a doutrina, várias doutrinas que compõem o clero, ou seja, a igreja. Todas essas doutrinas foram bem formuladas através desses homens, que eram os pais teológicos. Aleluia. Amém. Eles formularam, traçaram, endireitaram e aprimoraram as doutrinas da fé cristã. Por isso é que são chamados de pais aleluia. Amém. São chamados de quê? Pais teológicos. Aleluia. Amém. Pais teológicos. Então, os primeiros estudos sobre o cristianismo, sobre as doutrinas, quem traçou, as pessoas que sistematizaram tudo isso foram os pais teológicos. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém.
Aleluia! Um dos grandes nomes dessa era foi Agostinho de Hipona, foi um dos grandes pais teológicos. Agostinho de Hipona é um homem que escreveu algo muito forte sobre a sua teologia, que baseou-se muito na teologia da graça, e foi através desse escrito que Martinho Lutero, quem já ouviu falar de Martinho Lutero aqui? Martinho Lutero é o fundador da igreja protestante. Aleluia. Se você hoje, se nós, por exemplo, igrejas evangélicas, pentecostais, existimos, foi graças à manifestação de Martinho Lutero. Porque Martinho Lutero era um padre católico que descobriu a verdade da justificação pela fé, ou seja, a salvação não é pelas obras, mas é pela fé. Amém? Amém? Então, ele se levanta nessa altura, nos anos de 1500 e tal, ele se levantou e frente da igreja católica da Alemanha, em Nuremberg, ele colocou uma tese. Por isso que são chamados de igreja protestante, porque ele colocou uma tese com 95 pontos sobre aquilo que a igreja católica não fazia. Amém. Amém? Então ele colocou aquela tese na parede, e aquela tese que ele colocou foi escrito como protestação, ou seja, uma protestação. Sabe o que é uma protestação? Quando eu não concordo com uma coisa, eu protesto. Então ele fez aquele protesto de 95 teses. É a partir dali que as pessoas começaram a chamar ele de protestante. E aí nasceu a igreja protestante, porque ele protestou contra a igreja católica. Amém? Quem deu início a isso foi Martinho Lutero. Mas para Martinho Lutero chegar até ali, Agostinho de Hipona, que foi um dos pais teológicos, ele apoiou-se, ou seja, Martinho Lutero apoiou-se na obra que esse homem escreveu. Amém. Alguém está comigo? Amém. Alguém está comigo? Amém. Alguém está comigo? Amém. Alguém diga: eu estou a receber, estou a receber. Estou a receber, estou a receber. Aleluia. Amém. Em geral, a era dos pais apostólicos até a era dos pais da igreja, em geral, essa era é chamada de era patrística. Era patrística. Amém. Patrística. Aleluia. Amém. Em geral, essa era é chamada de era patrística. Era patrística. Aleluia. Amém. Ou seja, era dos pais. Cronologicamente, da era apostólica ou dos pais apostólicos até aos pais teológicos, pais da igreja, estamos a falar do ano de 95, aleluia, amém, até ao ano 600 depois de Cristo. Amém? Amém. O primeiro grupo, os pais apostólicos, eles começaram de 95 depois de Cristo até ao ano 150 depois de Cristo. Do ano 150 depois de Cristo até o ano 300 depois de Cristo começa a era dos pais da igreja, ou seja, os pais apologéticos. E do ano de 300 depois de Cristo até o ano 600 depois de Cristo veio a era dos pais teológicos. Então tudo isso, essa história toda decorreu durante o ano de 95 até o ano de 600 depois de Cristo. Aleluia. Amém. Ok, pulando, qual é o número agora? 8. Aleluia. Amém. No número 8 nós temos pais de nações ou de regiões. Amém. Pais de nações ou de regiões. Alguém diga comigo aí: pai de nações, ou de regiões. Mais uma vez: pai
Pai de nações ou de regiões. Mais forte. Pai de nações ou de regiões. Aleluia. Em oitavo lugar, nós temos pais de nações ou pais de regiões. Aleluia. Amém. Em cada região ou nação existe alguém que representa, que Deus coloca como representante espiritual de toda uma nação. Amém. Amém? Em cada nação, em cada país, Deus coloca um superintendente, Deus coloca um apóstolo superior, ou um apóstolo que está acima de todos, ou profetas que estão acima de tudo. Então, em cada região, há sempre um pai que Deus estabeleceu para aquela nação. Há sempre um pai que Deus instituiu para aquela nação. Amém? Amém. Então é necessário que a gente aprenda também sobre isso. Às vezes nós não temos muita noção, principalmente muita nova geração de homens e mulheres de Deus que Deus tem levantado nos últimos anos. Nós nem sequer conhecemos ou sabemos quem é pai da nação angolana. Amém. Espiritualmente, alguém ou uma mãe espiritual que vela, que é uma entidade, que é um pilar para aquela nação. Amém. Nós temos pais assim no mundo. Amém. Aleluia. Homens como Benson e Daúsa na Nigéria foram pais que Deus estabeleceu naquela nação. Amém. Hoje em dia, quando se fala de evangelho na Nigéria, aponta-se para Benson e Daúsa, porque é o homem que revolucionou o evangelho dentro daquele país. Então existem pais que são pais no mundo. Aleluia. Nós temos homens hoje, por exemplo, como Benny Hinn. Nós temos homens como Pastor Chris, que são pais que Deus estabeleceu em suas nações, em seus países. Amém. Será que eu posso ouvir um amém? Amém. Então há pais de nações e há pais de regiões. Aleluia. Essa é a oitava posição. Por exemplo, em Angola, eu poderia enumerar alguns pais que Deus levantou. Por exemplo, o fundador da igreja toquista. Aleluia. Amém. Como é que é o nome? Quem se lembra? Simão Toco. Simão Toco. Simão Toco é um pai que Deus levantou na nação angolana. Na época do Simão Toco, não tinha ninguém que estava tão à frente no evangelho como ele. Amém. Era um homem de notáveis sinais e milagres. Amém. Os portugueses, naquela época, ainda havia escravatura. Em Angola ainda havia essa situação de escravidão. Na época que eles começaram o evangelho, os portugueses mandaram prender ele. Porque era alguém que a nação inteira conhecia. Amém. Até inclusive o colono conhecia. Amém. Então era um pai que Deus estabeleceu em Angola. Amém. Era um pai do evangelho aqui. Amém. Era uma representação espiritual em que essa nação que respondia por Angola. Amém. Por isso é que hoje, quando vocês veem, por exemplo, a posição em que a igreja toquista está, não é só por estar, é porque o pai daquela igreja foi um pai para essa nação. Amém. Aleluia. É porque o representante legal daquela igreja foi um representante legal para essa nação. Amém. Por isso que eles têm os privilégios que têm. Não é só porque é bajulação, não, mas é a graça também de Deus. Amém. Aleluia. Amém. Será que alguém está me entendendo? Amém. Então são tipos de paz que Deus estabelece em determinadas nações. Por exemplo, no Congo temos Kimbangu, que foi um pai também para aquela nação. Amém. Temos pais como pais do reavivamento lá, que temos homens como Aidina Bala, que foram pais do avivamento lá naquela nação. Aleluia. Amém. E em Angola tem um monte de pais que às vezes, por causa da nossa cultura de falta de humildade, de falta de investigação, de falta de saber, de conhecer a fundo a história cristã e religiosa da nossa nação, então nós ficamos no alheio e não temos noção de coisa nenhuma. Amém. Mas em Angola temos pais
temos pais. Um homem como, por exemplo, o pastor Francisco. Amém. Aleluia. Fundador, o líder do Maculusso. Aleluia. É um pai para essa geração. Amém. São pais que nós temos nessa atual geração. São pais que têm domínio, que têm autoridade em determinada área. São pessoas que nós temos que respeitar. Amém. Temos que orar pelas vidas deles. Amém. Porque estão numa posição de autoridade. Podem falar uma palavra de autoridade e causar uma mudança no país. Amém. Aleluia. Amém. Então são essas pessoas que nós temos que velar por eles, que nos representam. Aleluia. Quando oram para a nação, Deus ouve e responde. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Quem ora para um pai, amanhã também será pai. Amém. Se você hoje vela e ora pelos pais que Deus levantou, amanhã também Deus vai te levantar, vai te exaltar. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Então vamos respeitar, vamos identificar, vamos orar pelos pais que Deus levantou nessa nação. Amém. Quer o mundo não os conheça, mas aqui tem que ser conhecido. Amém. Você tem que orar pela vida deles. Amém. Você tem que conhecer quem são os pais da nação de Angola. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Passando, vamos para a nona posição, certo? Amém. Ok, a nona posição. Pais pioneiros. Escreva aí. Pais pioneiros. Pais pioneiros. Pais pioneiros. Já? Amém. Alguém pode me explicar o que é um pai pioneiro? Aleluia. Amém. Turma. Pai pioneiro. O que vocês entendem pela palavra pioneiro? Pioneiros são miúdos, crianças. Pioneiro. Pioneiro é criança. São principiantes. Principiantes. Pessoas que começam alguma coisa. Pessoas que dão origem a um movimento. Então, quando nós falamos, por exemplo, de pessoas que dão origem a um movimento, são chamados de pais pioneiros. Amém. Amém? Presta atenção. Numa nação podem existir pessoas que foram pais em outras áreas. Por exemplo, podem haver pais de nações, pais de regiões que Deus estabeleceu. Mas os pais pioneiros podem não ser necessariamente pai de nações, mas são pais que começam um determinado movimento. Algo começou através daquela pessoa. Quando nós falamos, por exemplo, de cura divina em Angola, alguém introduziu cura divina em Angola numa época em que ainda não havia cura divina. Então esses tipos de pessoas são chamados de pais pioneiros. Amém. Pais que começam um movimento dentro da vida cristã. Aleluia. Aleluia. Por exemplo, hoje nós estamos muito na época de professar, e posso profetizar. Alguém introduziu isso dentro da igreja. Amém. Alguém introduziu isso. Por exemplo, há bastante tempo, no século XX, não se conhecia ainda sobre profecia. Amém. As pessoas não tinham noção sobre profecias. Falava-se muito de cura, evangelização, mas profecia era algo raro. Amém. Homens como William Branham, aleluia. Amém. Homens como William Branham introduziram, começaram uma nova season, um novo tempo, um tempo profético. Hoje, se você vê hoje jovens profetizando, posso profetizar, falar nome, falar não sei o que, tudo isso revelar. É porque William Branham, lá atrás, um pioneiro, começou a época ou o tempo de profecias. Amém. Introduziu essa era. Então, os pais pioneiros são pais que começam um movimento. São pais que podem começar um movimento dentro de um país, dentro de uma região. A esses nós atribuímos o nome de pais pioneiros. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Yes. O pai pioneiro pode ser um pai pioneiro no mundo inteiro ou só numa região.
ou só num país. Você pode ser um pai pioneiro numa região. Aleluia. Amém. Por exemplo, no Benfica eu vou ser mãe pioneira disso. Você é mãe pioneira nesse negócio. Há negócios que em certos lugares não se fazem, mas você entra lá e começa a fazer o negócio. E o negócio dá certo, todo mundo começa a te imitar. Quem é você? Você é uma mãe pioneira que começou aquele movimento naquele lugar. Será que aqui tem pessoas que vão começar algo novo aqui? Aleluia! Diga, eu vou começar algo novo. Amém? Então, pais pioneiros começam um novo movimento. Criam um movimento. Dentro de um país, dentro de uma região ou dentro de um lugar, são chamados de pais pioneiros. Aleluia. Ok, 10º lugar. Em 10º lugar, nós temos o pai espiritual. Diga, pai espiritual. Pai espiritual. Mais forte. Pai espiritual. Mais forte. Pai espiritual. Aleluia. Em 10º lugar é onde entra o pai espiritual. Amém. O pai espiritual é alguém que, conforme a palavra diz, não é teu pai biológico, ou também pode ser o teu pai biológico. Por exemplo, se eu tiver os meus filhos forem cheios do Espírito Santo e também serem homens de Deus, com certeza eu serei a primeira pessoa a formar os meus filhos. Amém. Então, independentemente de eu ser um pai biológico para eles, também posso ser um pai espiritual para eles. Amém? Amém. Mas o pai espiritual é aquele que vela por ti espiritualmente. Amém. É aquele que interfere nos teus assuntos espiritualmente. É aquele que combate por ti espiritualmente. É aquele que te gera, não biologicamente. Aleluia. Você não tem o DNA dele físico, biológico, mas você tem o DNA dele espiritual. Amém. Então, o pai espiritual pode ser o pastor de uma igreja. Assim como, por exemplo, eu sou um pai espiritual para os meus filhos espirituais. Amém. Quem está comigo? Amém. Será que tem aqui algum filho meu na fé? Amém. Tem filhos aqui? Amém. Aleluia. Amém. Então, eu sou um pai espiritual para a minha igreja. Amém. Quando os meus filhos dentro da igreja querem apresentar o pai, apontam para a minha pessoa, porque eu sou um pai espiritual. Então, um pai espiritual é um pastor dentro da igreja. Mas eu quero explicar aqui, para deixar claro, existe uma diferença entre pai espiritual e pai na fé. Amém. Hello? Ai. Existe uma diferença entre pai espiritual e pai na fé. Será que pai espiritual e pai na fé são a mesma coisa? Pode ser que sim ou pode ser que não. Quem é o pai na fé? O pai na fé pode não ser propriamente teu pai espiritual, mas o pai na fé é a pessoa que te tira do mundo e te traz para Jesus Cristo. Amém. Alguém que através dele ou dela você conheceu Jesus Cristo. Amém. Muitos de nós que estamos aqui conhecemos Jesus através de outras pessoas. Amém. E se calhar essas pessoas já não estão em vida, se calhar essas pessoas até desistiram da fé, mas você ainda está na fé. Amém. Amém? Amém. Quem está entendendo? Então, o pai na fé é aquele que te traz para Cristo. Amém. É aquele que te apresenta o primeiro amor em Jesus. Amém. É aquele que te faz receber a salvação. Amém. Esse é o teu pai na fé. Amém. Nós temos que honrar essas pessoas. Se calhar essa pessoa já se desviou, se calhar essa pessoa já não tem a mesma fé que tu, mas se você conheceu Jesus, se você hoje é um cristão, é através dessa pessoa. Amém. Então ele é um pai na fé. Amém. Aleluia. Amém. Mas você continua a tua vida com Deus. Então, com essa tua vida com Deus, você vai continuar com quem? Com um pai espiritual. Amém. O pai espiritual é que dá
da tua vida espiritual, do teu crescimento espiritual. Alguns de nós saímos de diversas igrejas, mas ainda continuamos na fé cristã. E estamos debaixo de uma autoridade, não sobre a autoridade do nosso Pai na fé, mas do nosso Pai espiritual. Amém. Você continua a crescer no espírito porque tem alguém que está a te alimentar espiritualmente. Amém. Então é ali onde difere-se a diferença entre pai na fé e pai espiritual. Será que alguém está entendendo? Amém. Aleluia. Amém. Então pai espiritual é aquele que te faz crescer espiritualmente. Amém. É aquele que desenvolve o teu espírito. É alguém que te torna maduro no espírito. Amém. Aleluia. Amém. Quem está comigo? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, um pai espiritual, o que é que um pai espiritual faz? O que é que um pai espiritual faz? O que é que um pai espiritual faz? Primeiro ponto, um pai espiritual, primeiramente um pai espiritual gera, dá luz a alguma coisa. Todo e qualquer pai espiritual tem que dar luz a alguma coisa. Amém. Alguém está comigo? Amém. Qualquer pai, para você ser chamado de pai, até mesmo no mundo, você tem que ter filhos. Se você não tem filhos, a tua paternidade é duvidosa. Amém. Por quê? Porque ninguém nunca viu o teu filho. Se você diz que é mãe, as pessoas vão esperar ver os teus filhos. Se você não apresenta os teus filhos, a tua maternidade é duvidosa. Amém. Porque o que comprova que realmente você é pai ou você é mãe é a existência dos teus filhos. Amém. Alguém está comigo? Amém. Aleluia. Amém. Então, um pai espiritual tem que gerar alguma coisa. As pessoas têm que ver que você tem algo que te faz ser chamado de pai espiritual. Amém. O que é que você gerou no espírito? O que é que você deu à luz do mundo espiritual? Nós oramos, Pai nosso que estás no céu. Não falamos à toa que Deus é Pai. Não, porque nós vemos os frutos que Deus gerou. Amém. A terra e o céu são obras Amém. das mãos de Deus. Amém. Os anjos e os seres humanos são obra das mãos de Deus. Amém. Jesus Cristo, Salvador do mundo, é Filho de Deus. Amém. Logo há uma hegemonia de Deus ser chamado de Pai, porque Ele gerou. Amém. Aleluia. Amém. Então um pai tem que dar à luz a alguma coisa. Amém. Assim como eu sou um pai e dei a luz a essa igreja, o MIDI. O MIDI existe porque eu gerei o MIDI espiritualmente. Amém. Um pai tem que gerar. Um pai tem que dar a luz. Não importa quantos anos teu filho tem, mas se você deu a luz, todo mundo vai dizer: não, ele é pai, ele é pai, não é pai. Ele é pai, ele é pai, ele gera. Aleluia. Todo mundo vai dizer: não, ele gera, não é maco. Não é maco, não é maca. Ela tem filhos, ela gera, ela é fértil, ele é fértil, ele dá o fruto, engravidou, deu a luz. Oh, somebody say fire. Aleluia. Um pai tem que gerar. Amém. Aleluia. Esse título vai valer a pena quando nós vermos os teus frutos. Amém. Aleluia. Amém. Alguém, para ser teu pai espiritual, tem que te mostrar as suas obras. Amém. Tem que te mostrar os seus frutos. Tem que te mostrar a igreja Amém. que ele comanda. Amém. Porque isso faz dele um pai espiritual. Amém. Não siga um pai espiritual que não gerou nada. Amém. Não deu a luz a nada. Um pai tem que dar a luz a alguma coisa. Alguém diga: eu concordo. Eu concordo. Aleluia. Amém. Salmos, escreva aí. Salmos 2, versículo 7. Salmos 2, versículo 7.
Salmos, capítulo 2, versículo 7. Salmos 2, versículo 7. Alguém está lá? Alguém está lá? Ok, Salmos 2, versículo 7. Diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Amém. Amém. Tu és meu filho, e hoje te gerei. Amém. Um pai tem que gerar. Amém. Aleluia. Amém. Um pai tem que gerar. O próprio Deus está aqui a dizer: tu és meu filho, hoje te gerei. Amém. Eu tenho a autoridade de te chamar meu filho, porque você foi gerado através de mim. Amém. Aleluia. O DNA que está dentro de ti, está dentro de mim, veio de mim. Amém. Aleluia. Amém. Um pai tem poder de gerar. Aleluia. Amém. Diga: um pai Um pai tem poder tem poder de gerar. de gerar. Mais forte: um pai Um pai tem poder tem poder de gerar. de gerar. Segundo ponto. Segundo ponto. Amém. Um pai protege. Um pai protege. Um pai protege. Lucas 24, 43. Lucas 24, 43. Lucas 24. Lucas 24, 43. É isso aí. Amém. Aleluia. Amém. Ok, já estão lá? Amém. Deixa eu ver aqui, acho que tem um lapso aqui. Deixa eu ver, acho que Mateus. Deve ser Mateus. Xalabacatalabos. Ok, Mateus 24, 43. Amém. Mateus 24, 43. Amém. Já? Amém. Diz assim: mas considera isto. Se o pai de família, diga o pai de família. A Bíblia aqui está falando de quem? Do pai de família. Pai de? Família. Pai de? Família. Pai de? Família. Ok. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Amém. Aleluia. Amém. Jesus aqui está nos mostrando que todo e qualquer pai que gera, que tem uma família, quer biológica ou espiritual, tem que proteger. Amém. Amém. Tem que proteger. Então, um pai tem o papel de protetor. Amém. O pai não é só aquele que engravidou e foi embora. Amém. E abandonou. Não. Mas o pai é aquele que cuida, que protege. Amém. Diga isso. Amém. O pai é aquele que cuida Pai é aquele que e cuida. protege. Protege. Aleluia. Amém. Então, para que a extensão da nossa paternidade seja confirmada, não temos só que gerar, mas proteger aquilo que a gente gera. Amém. Você tem que cuidar, proteger aquilo que você gera. Aleluia. Amém. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Gênesis 2, 15. Vamos lá. Gênesis 2, versículo 15. Gênesis 2, verso 15. Diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Aleluia. Amém.
cultivar e guardar. Quando Deus te torna pai, Ele não te dá só o poder de gerar, mas também Ele te confia o poder de guardar. Um bom pai, uma boa mãe tem que saber guardar, proteger, cuidar aquilo que ele recebe da parte de Deus. Quem está comigo? A qualidade de gerarmos vem de Deus, mas também a outra qualidade que também recebemos de Deus é o de guardar. Amém? Quando Deus te dá algo bom, você tem que pedir a Ele: Deus, me ensina a guardar. Me ensina a proteger. Às vezes nós somos muito bons em cultivar, mas não somos bons em guardar. Você tem que saber guardar. A Bíblia diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba. Preste atenção. Não é que a tola não sabe construir, mas ela constrói e depois derruba. Está a ver a diferença? Então todos nós, até a tola, sabe construir. Mas a grande diferença entre a sábia e a tola não é construir, é guardar. É proteger. Aleluia. Você tem que saber proteger o que você construiu. O reino foi dado a Adão, mas como ele não guardou, perdeu. Assim como nós recebemos a salvação, mas a salvação, se você não guardar, você perde. Está comigo? Você recebe a libertação, mas a libertação também, se você de novo se misturar na lava, os demônios entram de novo. Então tudo nós temos que saber guardar. Amém? Guardar é mais importante do que construir. Diga isso ao teu irmão: guardar é mais importante do que construir. Aleluia. Ou seja, os dois processos são importantes, mas um guarda o outro. Um opera no seu devido tempo. Depois de construir, nós temos que guardar. A Bíblia nos diz em Salmo 127: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Está comigo? Então repara que há uma necessidade. Primeiro até a Bíblia diz: se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar, repara que o guardar veio depois de edificar. Tudo que se edifica tem que ser guardado. Se você construir uma casa bonita aqui agora, deixa assim. Aleluia. No dia seguinte, ou daqui a uma semana, vai encontrar a casa foi vandalizada. Todos acessos, teto, janela. Por quê? Porque não tem proteção. Quem está comigo? Aleluia. Então uma forte qualidade que nós cristãos temos que ter é de guardar. Guardar as profecias, guardar a palavra, guardar as bênçãos, guardar a libertação, guardar a cura. Você tem que guardar. Diz: Senhor, o Senhor está a falar isso comigo, estou a receber isso, mas me ensina a guardar. Me dá espírito de guarda, de segurança espiritual. Aleluia. Essa é a maior potência, ou uma das maiores potencialidades de um pai, quer espiritual ou não. Todo e qualquer pai tem que saber guardar. Aleluia. Ok, vamos agora para o terceiro ponto sobre um pai. Terceiro ponto: um pai ensina. Diga isso: um pai ensina. Aleluia. A terceira qualidade de um pai é ensinar. É ensinar. Um pai tem que saber ensinar os seus filhos. Escreva aí bem: um pai ensina. Traço sobre o bem e o mal. Às vezes nós só ensinamos coisas boas aos nossos filhos, mas nos esquecemos que eles vão lidar com o mundo real. E nesse mundo real existem também coisas más.
eles têm que saber que existem coisas más. E como lidar com tudo isso. Aleluia. Amém. Como lidar com tudo isso? A criança tem que saber sobre o bem e sobre o mal. Vamos para a Bíblia. Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Versículo 16. Gênesis, capítulo 2, versículo 16. Já? Amém. Diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Reparem que no versículo 16, Deus ensina coisas boas a Adão, certo? Amém. Diz: de toda árvore do jardim livremente comerás. Amém. Então Deus está lhe ensinar algo bom. Qual é a graça que não gosta de comer? Amém. Eu acho que nessa fase de criancice, o que a criança mais gosta de fazer é comer e brincar. Amém. Comer e brincar. Amém. A criança não quer saber se você não tem dinheiro ou não. Ele só quer saber: mamãe, tenho fome. Verdade. Resolva só o meu problema, eu só quero comer. Então, Deus, quando criou Adão, ensinou-lhe coisas boas. Mas o versículo 7, vamos lá. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém. Aleluia. Amém. Nesses dois versículos, nós entendemos que um pai tem a responsabilidade de ensinar coisas boas e também de dar a conhecer aos seus filhos que existem coisas más. Amém. Que eles devem evitar. Amém. Que elas não devem fazer. Amém. Porque se fazerem, haverá morte. Amém. Se fazerem, haverá falhas. Se fazerem, haverá quedas. Aleluia. Amém. Então, ensinemos o bem e o mal aos nossos filhos. Amém. Pai, está a me ouvir? Amém. Mamãe, está a me ouvir? Amém. Aleluia. Amém. Tanto espiritualmente, um pai espiritual deve levar a sua igreja ou os seus filhos espirituais a uma reflexão sobre o bem e o mal. Amém. Tem que ensinar o bem e o mal. Amém. Tem que profetizar sobre aquilo que é de bom que Deus está enviando e também sobre aquilo que é de mal que está a ser enviado contra Satanás. Ou para de Satanás. Aleluia. Então nós temos que ter essa amabilidade de também ralhar e também de passar o bálsamo. Amém. Um pai não é só aquele que te passa o bálsamo, mas também te ralha quando você está errado. Amém? Então são qualidades de um pai espiritual e um pai também biológico. Deuteronômios capítulo 11, versículo 19 a 25. Deuteronômios, que é um dos livros de Moisés, capítulo 11. Vá apontando, depois meditar nela. Deuteronômios 11, 19 a 25. Diz assim: ensinai, preste atenção, ensinai a vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa, primeiro, e andando pelo caminho, segundo, e deitando-vos, terceiro, quarto, e levantando-vos. Existem 4 dimensões para o ensino. Você tem que transmitir ensino aos teus filhos. Primeiro, a primeira educação vem em casa. Começa em casa. Quem está comigo? Amém. Ensinai os vossos filhos falando delas sentados em vossa casa. Primeira educação que tem que ser bem implementada na criança é em casa. Mãe, pai, quer seja pai espiritual, mãe biológico, você tem que dar uma boa educação doméstica. O filho tem que aprender sobre Deus em casa. Amém. O filho tem que aprender sobre arrumar o quarto, arrumar a sala, lavar a louça em casa.
Aleluia. Amém. Então, o primeiro ensino começa em casa. Alguém está comigo? Amém. Segundo nível de ensino é o nível da vida cotidiana. Você que a Bíblia diz, andando pelo caminho. Esse andando pelo caminho, você tem que passar a sabedoria cotidiana ao teu filho. A sabedoria das ruas. Tem que fazer perceber o que há lá fora. O que ele vai encontrar, vai enfrentar na rua. Quando ele começar a enfrentar as ruas, vão vir homens que vão querer conquistá-la, vão menti-la, vão falar palavras bonitas para ludibriar a mente. Você tem que ensinar tudo isso. Amém. Está comigo? Amém. Aleluia. Amém. Alguém está a perceber? Amém. Segundo nível, andando pelo caminho. Você tem que passar a sabedoria das ruas aos seus filhos. Para que amanhã a filha não venha dentro de casa grávida e seja uma surpresa para ti. Você não ensinou que existem essas armadilhas aí fora. Aleluia. Amém. O terceiro nível de ensino, deitando-vos. Deitando-vos. Por que a Bíblia diz deitando-vos? Existe um outro de sabedoria que você tem que passar aos seus filhos quando eles se deitam. Ou seja, quando você vai dormir, existem sonhos. Aleluia. Há uma sabedoria que funciona no momento em quando nós estamos a dormir. Que é uma sabedoria espiritual. Amém. Existem sonhos que são sonhos das trevas. Existem sonhos também que são sonhos de Deus. É bom, você perguntou aos teus filhos, o que é que você sonhou hoje? Sonhaste alguma coisa? Às vezes um sonho, Deus pode falar com o teu filho, lhe dar uma sabedoria noturna sobre o destino da vida dele. É necessário que nós ensinemos também essa sabedoria aos nossos filhos quando eles vão se deitar. Porque a Bíblia diz no livro de Salmos 127, depois leiam todo, há uma parte lá embaixo que diz que inútil vos será acordar cedo, dormir tarde, levantar cedo, dormir tarde, comer um pão de dores, porque Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Amém. Como é que Deus dá provisão para alguém que está dormindo? A Bíblia aí está falando da sabedoria noturna. Amém. Está falando da sabedoria dos sonhos. Porque no sonho, Deus no sonho pode te revelar o destino da tua vida. Amém. O negócio que você tem que começar. Amém. A pessoa com quem você tem que se conectar para a tua vida ir para frente. Amém. Tudo que José fez, o futuro de José foi revelado onde? Em sonho. Quem está entendendo? Amém. Então existe um grande mistério no mundo dos sonhos. Quando nós dormimos, há uma sabedoria noturna que opera. Há coisas que nós não aprendemos enquanto estamos em casa com nossos pais. Há coisas que nós não aprendemos enquanto estamos nas ruas. Mas há coisas que você aprende com Deus em revelações. Amém. Em sonhos. Amém. Aleluia. Amém. Então é essa a sabedoria que também nós temos que passar para a nossa geração. Amém. Um pai espiritual tem que abrir também os olhos dos seus filhos espirituais para que vejam. A Bíblia diz que quando o profeta Eliseu estava cercado e lá o moço saiu de manhã e viu que o monte estava cercado, ficou com medo, disse: com o que vamos fazer? O homem de Deus disse: fica tranquilo. Orou para ele, disse: Senhor, abra os olhos para que ele veja. Amém. Quando os olhos do moço se abriram, a Bíblia diz que o monte estava cheio de um exército de cavaleiros de fogo e carruagens de fogo. Amém. Aleluia. Amém. Um pai espiritual abre os olhos também dos seus filhos espirituais Amém. para verem o mundo espiritual, Amém. para entenderem o sobrenatural, Amém. para viverem uma vida de poder, uma vida de unção. Amém. Essa dimensão também tem que ser aberta pelo teu Pai espiritual. Quem está comigo? Amém. Aleluia. Eu profetizo em nome de Jesus que o Deus que me chamou, o Deus que me escolheu, o Deus que me ungiu, vos unja. Abra
os vossos olhos, abra o vosso entendimento, vos revele o escondido, vos revele o profundo escondido, em nome de Jesus. Desata o vosso espírito, desata o próximo nível das vossas vidas, hoje e agora, no nome santo de Jesus. Quem crê, receba aí. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Quarto ponto, né? Agora, qual é o ponto? Quinto? É o quarto ou quinto? Ok. Quinto ou quarto? Quarto? Aleluia. É o quinto? Ok, é o quinto. Ok, quinto ponto. Um pai providencia. Um pai faz o quê? Providencia. Aleluia. Amém. Um pai tem que providenciar. Um pai espiritual, um pai biológico tem que providenciar. Aleluia. Amém. Existem pais que são muito bons em guardar, mas não ensinam o filho a pescar. Amém. Aleluia. Prendem tanto o filho. Sabe, você não pode sair daqui. Não, você não pode fazer isso. Não, você não pode. Não pode. Tu não pode. Então, você quando dá conta, o filho cresce, o filho torna-se um preguiçoso. Porque tudo encontrava. Tudo você lhe dava. Não deixava ele sair. Então, você cria um preguiçoso na sociedade e você cria um preguiçoso na família. Amém. Aleluia. Amém. Um pai tem que ensinar o filho a ter providência. Não tem que só providenciar, como ensinar o filho a pescar. Aleluia. Amém. Quem está comigo? Amém. Quem está comigo? Amém. 1 Timóteo 5, 8. 1 Timóteo 5, 8. 1 Timóteo 5, 8. 1 Timóteo 5, 8. Quem está a aprender aqui alguma coisa? Amém. Quem está a crescer em sabedoria? Amém. Glória a Deus. 1 Timóteo 5, 8. Diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Amém? Repito. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Amém. Eu, por exemplo, um pai espiritual, eu não posso alimentar melhor as pessoas de fora do que vocês aqui. Amém. Vocês não podem receber o resto. Aleluia. Vocês têm que receber a primeira classe. Amém. Ah. Glórias. Aleluia. Amém. Vocês não podem receber o resto e lá fora receber a primeira classe, não. Amém. Eu primeiro tenho que alimentar minha casa. Amém. Eu primeiro tenho que colocar bem a minha casa. Amém. Eu primeiro tenho que ordenar bem a minha casa. Amém. E depois vou ordenar a casa dos outros. Amém. Aleluia. Amém. O pai primeiro vela pelos céus. Dá um litro pelos céus. Providencia pelos céus. Eu não posso pregar as minhas melhores mensagens para outras pessoas. Amém. Eu tenho que pregar aqui. Amém. Porque vocês são o meu DNA e vocês têm que ser o primeiro a ouvir as novidades. Amém. Vocês têm que ser os primeiros a beneficiar dos milagres. Amém. Vocês têm que ser os primeiros a beneficiar da palavra. Amém. A beneficiar das bênçãos. Amém. Aleluia. Amém. Por quê? Porque vocês são os meus primogênitos. Amém. Será que eu estou a falar para alguém? Amém. Glória a Deus. Os da casa têm que receber o melhor. Amém a Deus. Por isso é que eu parei um pouco com as lives. Porque eu não posso dar tanto para as pessoas que estão fora e vocês estão dentro receberem pouco. Amém. Aleluia. Por isso é que vocês têm que estar a receber sempre. Quem está comigo? Amém. Então, o meu pai providencia primeiro para os seus. Um pai espiritual intercede primeiramente pela sua igreja. Amém. Pela obra que Deus lhe deu. Pelos seus filhos na fé. Amém?
Se você é um pai ou uma mãe, aprenda o mesmo princípio. Primeiro são os seus, segundo os seus, terceiro os seus. Amém. Esse é o lema que o Savimbi tinha. Amém. Né? Primeiro angolano, segundo angolano, terceiro angolano. Olha, eu não sou de nenhum partido. Não quero que me levem aqui. Eu não sou de nenhum partido, eu sou partidário. Aleluia. Amém. Mas estou a dar um exemplo prático de alguém que nós conhecemos. Amém? Amém. Então, primeiro é a nossa casa. Depois são as pessoas de fora. Aleluia. Amém. Ok. Isso não quer dizer que você tem que ter um coração mau, né? Para as pessoas que vêm te pedir ajuda. Mas certifica-se que dentro da minha casa está tudo ok. Amém. Aleluia. Amém. Então, se eu tenho alguma coisa de sobra, então posso também dar alguma coisa de sobra. Amém. Então, se nós não cuidarmos bem dos nossos, né, isso é aplicável a muitas dimensões e áreas da nossa vida, quer política, social, econômica, espiritual, em qualquer área da nossa vida. Primeiro são os nossos. Amém? Amém. Glória a Deus. Gênesis 2:16, apontem, não vou mais ler. Gênesis 2:16, apontem só. Faz parte desse quinto ponto. Gênesis 2:16. Lucas 9:12-17 também faz parte desse ponto. Lucas 9:12-17. Amém? Esses versículos depois vocês vão ler bem em casa. Amém. Aleluia. Amém. E por último, o último ponto, que é o sexto ponto: um pai disciplina e organiza seus filhos. Amém. Repito, um pai disciplina e organiza os seus filhos. Lucas capítulo 14, aliás 9, Lucas capítulo 9, essa vamos abrir, Lucas 9, versículo 14. Lucas 9, versículo 14. Lucas 9, versículo 14. Amém? Diz assim: porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. Repito, porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. O que é que Jesus disse? Façam eles sentarem. Amém. O que é que isso quer dizer? Que o pai tem autoridade para organizar a sua casa. Amém. Você não pode perder a autoridade de organizar a tua casa. Amém. Se vocês forem péssimas mães em casa, serão péssimas líderes. Amém. Serão péssimas em qualquer área. Se você como mãe não tem autoridade nenhuma sobre teus filhos, tuas filhas, Deus não vai te confiar nenhuma autoridade. Amém? Amém. Deus não vai te confiar nenhuma autoridade. Então nós temos que ser primeiramente pais em casa. Temos que disciplinar os nossos. Temos que colocar ordem nos nossos. Amém? Amém. Se você é pai, quer pai espiritual, quer pai biológico, você tem que ter essas características. Você tem que ter espírito de disciplina e tem que ter espírito de organização. Amém. Esse espírito tem que fazer parte da tua vida, do teu ser e do teu espírito. A disciplina e a organização vão ajudar você e a tua equipa, a tua igreja, a tua casa, a tua família, todas as coisas a se manterem em ordem. Amém. Alguém pode dizer amém? Amém. Alguém pode dizer amém? Amém. Alguém pode dizer amém? Amém. Se você ler o contexto desse texto, vocês vão entender o pretexto. Que Jesus aqui ensina que Jesus aqui estava prestes a operar um milagre. Mas esse milagre exigia
disciplina e organização. Amém. Hello? O milagre exigia disciplina e organização. Amém. Existem milagres que Deus derrama não por causa da graça, mas por causa da organização e da disciplina. Amém. Aleluia. Amém. Só haviam 2 peixes, 3 pais e 2 peixinhos. Eu disse, mandem-os sentar. Mandem-os sentar. Ou seja, cada um tem que saber aonde é o lugar dele. Dentro da igreja, cada um tem que saber aonde é o lugar dele. Se você é obreiro, é obreiro. É povo. O povo não pode interferir numa questão de obreiros. Cada um tem que saber o limite dele, aonde começa e onde termina. Amém. Se não sabe, pergunta ao teu líder. Aleluia. Amém. Então, razão pela qual Jesus mandou os discípulos mandarem o povo sentar. Nós estamos a ver a hierarquia de classes. Jesus, discípulos, povo. Amém. Jesus, discípulo, povo. Amém. Então, dentro do corpo de Cristo, nós temos Jesus como cabeça. Amém. E temos os discípulos como aqueles que são os nossos pastores. Amém. Que nos regulam. Aleluia. Amém. E através desses, a ordem é dada à igreja. Amém. Certo? Amém. Então essas ordens, essas regras, nós temos que respeitar, nós temos que obedecer, nós temos que seguir, porque é a melhor maneira de Deus continuar derramando suas bênçãos. Amém. Porque senão a bênção vem para, em algumas pessoas não alcança as outras. Amém. Quem está comigo? Amém. Senão a bênção vem para só no pastor, porque todo o resto não obedecem. São desobedientes. Então a bênção não consegue escorrer. Porque quando dizem senta, você quer levantar. Senta, você quer levantar. O que acontece com uma criança? Você diz, não vai, está sempre a fazer. Não vai, está sempre a fazer. O que vai acontecer depois? Chicote. Não é? Chicote. Vai levar chicote, porque não está a ouvir. Aleluia. Amém. Então, espiritualmente, é a mesma ordem que nós temos que seguir. A bênção deixe por hierarquia. A bênção deixe por hierarquia. Vamos para o livro de Salmos. Vou fechar com esse versículo. Salmo 133, rápido. Salmo 133, para corroborar essa mensagem. Salmos 133. Salmos 133. Obrigado, Senhor. Oh, Xarabagate. E pro socorro. Salmos 133, já estamos lá? Amém. Ok, sigam bem essa passagem. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. A Bíblia já começa a nos falar sobre união, unidade. Versículo 2. É como o óleo precioso sobre a cabeça. Repare onde é que o óleo começa? Na cabeça. É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Aqui está o maior segredo de distribuição de bênção e de unção. Amém. De Deus. Deus está dizendo que a unção tem uma origem, começa na cabeça. Quem é a cabeça da igreja? Quem é a cabeça do MIDI? O pastor. Aleluia. Depois do pastor tem a barba. Quem são a barba? A barba são os obreiros. Amém. Depois dos obreiros vem a orla do manto. Que é a orla do manto? É o povo. Amém. É assim que a unção de Deus trabalha. Amém. Se você quer receber, se você é barba, se você é obreiro, é obreira, você quer receber mais unção, você tem que honrar a cabeça.
Amém. Porque a barba não está fora da cabeça, está colada à cabeça. Amém. Oh, Glória, vamos. aonde a cabeça girar, a barba gira. Amém. Aonde a cabeça será que você está me entendendo? A barba não vai aonde ele quer ir, mas a barba segue a direção da cabeça. Se a cabeça gira, ela gira. Se a cabeça vai para cima, ela também vai para cima. Vai para baixo, vai para baixo. Se você é servo e serva de Deus, eu creio, você quer ser bem sucedido na tua vida, quer ter unção, quer ter graça, quer ter poder, quer ter autoridade, submeta-se à autoridade que te foi confiada. Submeta-se à autoridade que te foi confiada. Hoje, a razão da nossa perda de equilíbrio na vida e em muitas áreas é por causa da falta da obediência. A obediência aos líderes, a obediência à paternidade espiritual. Nós estamos a perder propriedades espirituais. Deus não tem como ordenar a bênção diretamente a ti se você está debaixo de alguém. Amém. Deus não tem como transformar a tua vida se você não olhar para a pessoa que Ele colocou à frente de ti. Amém. Não importa, ainda que tiver 5 anos. Mas se Deus colocar como teu líder, a bênção vai começar nele e depois vai a ti. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. E a orla? Povo. Um corpo sem cabeça é um monstro. Porque um corpo sem cabeça não vive. Amém. Morre. Não tem direção. Quem dá direção é a cabeça. A cabeça é que tem os olhos para ver. A cabeça é que tem o nariz para sentir o cheiro. A cabeça é que tem o ouvido para ouvir a mensagem. A cabeça é que tem a boca para provar o paladar da comida. Aleluia. Amém. Os 4 principais sentidos do ser humano estão na cabeça. Só um é que está no corpo. Só tá. Mas o resto está na cabeça. Você depende essencialmente da cabeça para você viver. Amém. Aleluia. Amém. Você depende essencialmente da cabeça para você viver. Por isso, filhos e filhas da fé, a obediência à paternidade espiritual é chave para o nosso crescimento e avanço espiritual. A Bíblia diz: honrai o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Aí é que está o segredo. A honra à paternidade espiritual, a obediência à paternidade espiritual é que te faz chegar longe. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Hoje o que há é filhos rebeldes. Não queremos obedecer, mas queremos brilhar. Aleluia. Amém. Preste atenção. Se você brilha, um dia a carga vai acabar. A carga do brilho vai acabar. E você vai precisar carregar. E onde é que você vai carregar se você já não tem energia? Aleluia. Amém. Existem filhos que a luz deles vai chegar muito mais longe do que de um pai. Amém. Mas o filho inteligente sabe que essa luz toda que eu estou a emitir vem de uma energia. Aleluia. O teu pai é tipo energia. Ele pode não aparecer, mas ele é que te faz existir. Amém. Você está comigo? Amém. Então, a obediência, quer aos pais biológicos e principalmente a pais espirituais, faz a tua vida ir longe. Amém. Amém? Faz a tua vida ir longe. A paternidade espiritual, o olho, a unção, o Espírito Santo começa na cabeça. Essa é a ordem. Nunca vai começar na planta dos pés. Começa sempre na cabeça. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Eu oro em nome de Jesus. Que o espírito de obediência, sacrifício, venha sobre vocês em nome de Jesus Cristo. Amém.
Eu disse, venha sobre vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. De maneira que vocês provem bênçãos e bênçãos e bênçãos, graça e graça e graça da parte do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amém. Então apontem bem esse texto, chegue em casa, leia, releia. Porque Deus está falando muito neste texto. Amém? Amém. Aleluia. Vamos colocar de pé em nome de Jesus, aplaudindo ao Senhor Jesus. Aplauda mais forte, mais forte, mais forte. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Mais forte, mais forte, mais forte. Só quem é obediente, aplauda mais forte, mais forte. Aleluia.